Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, Senhor Jesus. Amém. Glorificamos o nome do Senhor mais um dia na presença dEle. Glorificamos o nome do Senhor Jesus porque Ele é bom e o seu amor Ele dura para sempre. Amém. E hoje nós vamos adorar a Ele de todo o nosso coração, com tudo que a gente tem, mesmo que seja só um pouquinho que a gente tenha hoje, com tudo que a gente tiver para hoje, nós vamos adorar a Ele. Senhor, Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Tu és santo e digno de ser adorado, Senhor. Como é bom estar em Teus átrios, Deus. Como é bom estar no centro da adoração. Como é bom Te cultuar, Deus. Recebe o nosso louvor, de todo o nosso coração, recebe o nosso louvor. Tu és santo, Deus. Santo, santo és. Tu és soberano, Senhor. Soberano, soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas
te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Adore o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Só adore. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, e esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. 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 Tu és soberano. Tu és soberano. Tu és formoso. Tu és maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és maravilhoso. Tu és digno da nossa adoração, Senhor. Te cultuamos essa noite. Que o Senhor tenha o controle dessa ministração, dessa palavra, Senhor. É tudo pelo Senhor, é tudo para Ti, Deus, é tudo por Sua causa. É por Ti que nós estamos aqui, ó Deus. Então, Senhor, tem toda a liberdade em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como arde nosso coração quando nós estamos adorando o Senhor, não é mesmo? Como queima o nosso coração quando estamos adorando a Deus. Muito bom.
Boa noite, queridos irmãos. Obrigada pela presença de vocês. É muito bom poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Que a graça e o favor de Jesus ele esteja sobre nós esta noite para nos dar discernimento daquilo que Ele quer dizer. Amém? Você que pode, abre sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Amém? 1 Crônicas 15, versículo 1 e 2. Aleluia. O rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. Amém? Só até aí por enquanto, irmãos. Esse capítulo 15 de 1 Crônicas, ele fala sobre a arca que é levada de volta a Jerusalém. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, a arca de Deus, que representava a presença de Deus, ela foi roubada do povo de Deus, ela foi roubada dos israelitas pelos filisteus. E então, Davi, depois de muito tempo, uns 6 meses, ele foi buscar a arca, resgatar a arca. Na primeira tentativa não deu certo porque ele não usou as medidas certas para esse resgate, ele não usou as ferramentas certas para esse resgate, ele não perguntou para Deus como que seria trazer de volta a presença dele para o povo. E então a primeira vez ficou, eles não conseguiram trazer, tiveram que deixar na casa de Obed-edom por 3 meses a arca. E na segunda tentativa, depois de ter consultado a Deus, Davi então conseguiu trazer a arca de volta para o meio do povo. E a arca, ela representava a presença e a glória de Deus. Então, o povo estava sentindo falta da presença e da glória de Deus. O povo estava sem referência de adoração. E nesse resgate, quando ele começou a fazer a coisa certa e ele preparou, santificou as pessoas que iriam buscar, as pessoas tinham que se santificar. Eu tô falando um pouco mais rápido pra gente passar essa introdução, mas 2 Samuel, capítulo 6, a partir do capítulo 6 tem muitos detalhes sobre como Davi retirou a arca das mãos dos inimigos. E na segunda tentativa, os levitas estavam preparados, as pessoas que foram escolhidas para carregar a arca, para transportá-la, eles se consagraram e a cada passo que eles davam 6 passos e no 7º passo eles sacrificavam e adoravam o Senhor. E a ordem de Davi era que eles sempre louvassem, que eles estivessem em júbilo, porque eles estavam levando de volta a glória de Deus, eles estavam levando de volta a presença de Deus. Então, eles faziam isso, eles andavam 6 passos, consagravam ao Senhor, consagravam os animais, que na época era a época de sacrifícios, eles faziam um sacrifício e continuavam louvando ao Senhor. E por causa desse versículo, por causa disso que aconteceu, o Senhor nos deu um tema para uma ministração para essa noite, que é sigo adorando. Esses homens, eles carregavam a arca, eles seguiam o caminho adorando a Deus. Eles santificavam, se consagravam e adoravam. Então, sigo adorando. É o que o Senhor Jesus quer falar conosco nesta noite. Amém? E todos nós já conhecemos a história de Davi, não precisamos explanar muito sobre essa parte. Davi, ele é um exemplo de adorador, né? Ele é um dos exemplos de adorador, mas digamos que ele seja a nossa principal referência antes de Jesus, digamos assim. E Davi, ele instruiu o povo, e começou tudo aí. Ele começou a instruir o povo de como carregar a arca depois de ter consultado a Deus. E falou assim, olha, vocês vão jubilando, vocês vão cantando, vocês vão adorando a Deus. Sacrifiquem, exaltem a Deus. Dê mais um passo, adorador, e exalte a Deus. Dê mais um passo, adorador, se santifique e exalte a Deus.
sigam adorando até Jerusalém. E assim foi feito. E Davi era um líder de adoração. Nossa, Davi, sem palavras, ele era um líder de adoração. E quando, nesse texto que nós chegamos já, quando a arca chega no meio do povo, Jerusalém, a arca voltou, a presença de Deus, júbilo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque a arca de Deus chegou. Abre os portões, porque a arca de Deus chegou. A gente pode conjecturar a alegria daquele povo chegando em Jerusalém. A arca de Deus chegou. Voltou a presença de Deus. Adore com júbilos, adore com aplausos, adore com o seu corpo, adore com símbolos e cantos sonoros. Mas adore, porque a presença de Deus está no meio dos adoradores. Porque nós conseguimos seguindo e adorando, e olha onde nós chegamos, voltamos com a presença de Deus para o lugar que ela nunca deveria ter saído. E os adoradores todos exaustos, todos assim, felizes, saltitantes, a presença de Deus voltou. Abre os portões, a presença de Deus voltou. Eu imagino Davi chegando diante daqueles portões enormes da cidade de Jerusalém. Abram os portões e deixa a arca passar que a presença de Deus chegou. Consigo imaginar essa alegria dele, essa alegria. A Bíblia conta, né? Assim, você lê assim, o texto, você consegue imaginar. Se você começar a colocar som e júbilo naquilo que você está lendo, você consegue perceber quão grande era a alegria de Davi e daqueles outros adoradores. E aqui, nesse capítulo 15, versículo 2, fala assim, então determinou Davi, ninguém deve conduzir a arca, senão exclusivamente os levitas. Davi, ele separou algumas pessoas para conduzir a arca, ele separou algumas pessoas para continuar administrando a adoração. Não que ele fosse parar, mas ele precisava que aquilo continuasse. Ele não queria que fosse uma festa jubilosa só quando a arca entrasse em Jerusalém. Ele queria tornar aquela adoração constante. Esse era o plano de Davi. Porque o coração dele era tão adorador que ele queria externar aquilo, que ele queria compartilhar aquilo. E sabe o que ele fez? Ele falou assim, meu Deus, preciso arrumar um lugar para colocar essa arca. Aí ele fez o seguinte, ele pegou um lugar e ergueu uma tenda. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. Uma tenda simples, porque quando ele tenta fazer um tabernáculo de adoração e tal, Deus fala com ele, não, deixa aí que seu filho faz depois. Então o Davi fez uma tenda para abrigar a arca. Nossa, isso é maravilhoso. E aí ele não era um líder, só um líder da nação. Ele era um líder da adoração. Ele era um líder da adoração. E mesmo que você não tenha um posto de liderança na sua igreja, de líder de louvor, de líder do coral, do que for, você pode ser um líder de adoração na sua casa. Você pode conduzir, levar a adoração para sua casa. Você pode ministrar a adoração onde você estiver, influenciar outras pessoas, aonde você estiver. E aí, Davi, sabe o que ele fez? Ele falou, olha, separa a galera aí, separa os intercessores, os sacerdotes, os levitas, os músicos, separa todo mundo, organiza e nós vamos fazer um plantão de 24 horas de adoração. 7 dias da semana tem adoração nessa tenda aí. 7 dias da semana, 24 horas. E a palavra de Deus diz que Davi, no Salmo 62, ele se deleitava na adoração, ele se jogava diante da arca, no altar de Deus, para adorar. E aí ele instituiu que a adoração, ela permanecesse por 24 horas, 7 dias da semana, todos os dias. Separem os ministros, organizem os ministros. Eu preciso dos adoradores. Eu quero os adoradores prostrados ali. Só que a ideia principal de Davi, ele não era
determinar um decreto que obrigasse as pessoas a adorar. A intenção dele era que as pessoas sentissem o que ele sentia, entendessem o Deus que ele servia, conhecesse em intimidade, profundamente, quem era esse Deus. Então a intenção dele era propagar a adoração. O legado que ele queria deixar era a adoração. Ele não queria deixar um legado de bom governante somente, porque isso caberia somente aos filhos que eram descendentes para herdar o reino. Então isso não serviria para os demais. Mas o que serviria para os demais? Entender o que é adoração a Deus. Prostrar os seus joelhos diante de Deus. Entender o que é esse derramar. O que é adoração. O que é seguir adorando. O que é seguir adorando diante das dificuldades? O que é seguir adorando quando as coisas não estão bem? O que é seguir adorando nos cultos? E aí depois você pode dar uma lida no capítulo do 15, 24 e 25 de 1 Crônicas, vai falar sobre essa eleição que Davi fez das pessoas que ficariam por conta dessa adoração. Quando ele fala dos músicos, é maravilhoso. Quando ele fala dos músicos, que ele seleciona as famílias dos levitas e os músicos que participariam, ele diz assim, que os músicos, eles iam profetizar com os seus instrumentos. Profetizar com os seus instrumentos. E isso é muito mais do que tocar. Isso é muito mais do que conduzir a música, é profetizar. Então, os músicos que estavam nesses plantões, eles profetizavam. Então, para você que é instrumentista na casa de Deus, a palavra de Deus para você nessa noite é: o seu instrumento profetiza. E um recado especificamente para Thalita, Paulo, Luiz Fernando, Pedro Paulo, Juninho, Jonathan, profetiza com os seus instrumentos. Profetiza com os seus instrumentos. Porque Deus é quem opera. Deus é quem faz essas coisas. Deus é quem opera os milagres. Mas quando vocês tocarem, profetizem. Profetiza. 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 É isso que Deus quer para você. Profetiza. Então, os músicos profetizavam. E ali estavam também os sacerdotes prostrados, os intercessores cobrindo a tenda, cobrindo a arca. E aí você pode se perguntar assim, ué, mas isso aí não é simbologia? Isso daí não é você adorar, como diz, objetos? Não. No Antigo Testamento, Deus nos conhece. Então a primeira coisa é, Deus nos conhece, Ele sabe como chamar a nossa atenção. O ser humano, por natureza, ele precisa de ter um ponto de referência, ele precisa de ter uma visão, ele precisa de ter um amparo. E como o nosso Deus, e nós servimos a um Deus invisível, ele precisava se manifestar de outras formas, de forma que o povo pudesse compreender. Então a ideia de Deus não era que as pessoas idolatrassem símbolos. Ele dava uma referência de um objeto, para não usar o homem, para não exaltar o homem. Ele usava objetos, como a arca, como o tabernáculo, como a tenda do encontro. Usava a nuvem de glória, símbolos que o demonstrava, onde as pessoas pudessem olhar, onde as pessoas pudessem se referenciar. Então as pessoas se referenciavam nesses símbolos, então se referenciavam na arca. E como saber que aquilo não era idolatria? Ao mesmo tempo que as pessoas levantavam a adoração, erguiam o seu louvor, erguiam a adoração, a glória de Deus se manifestava, Deus respondia à adoração. Todas as batalhas foram vencidas enquanto durou ali aquele período de adoração. Então não se tratava do símbolo da arca, se tratava da glória de Deus. A arca era só um ponto de vista para o ser humano entender que era real. Só para ele não se perder.
mas a glória de Deus era o que importava. Então você é instrumentista, o que importa não é o seu instrumento. O seu instrumento é só um ponto musical. É a glória de Deus neste instrumento. É a glória de Deus em você. Pegue o seu instrumento e profetiza. Que as pessoas vão ser curadas com essas profecias. Você vai chegar um momento, e isso já foi ministrado pelo nosso pastor por muitas vezes, e não por ele, mas o Espírito Santo sobre ele, de que o louvor vai curar. E vão sair pessoas curadas de câncer daquela igreja. Vão sair pessoas levantando de cadeira de roda daquela igreja, em nome de Jesus. Vão sair pessoas curadas, testemunhando grandes curas através do louvor. Porque Deus deu a ordem, profetiza com o seu instrumento. Profetiza com o seu instrumento. E então eles seguiam a ordem de Davi, mas eles não tinham aquilo como uma obrigação. Eles tinham aquilo como uma reverência da presença de Deus, com o temor da presença de Deus, e as coisas realmente aconteciam. As coisas realmente, eles conseguiam chamar a atenção de Deus para vencer batalhas. E aquele lugar era cheio da presença. Cheio da presença. Então Deus quer mais, igreja. Mais do que um culto litúrgico. Ele não quer um culto litúrgico. Me dá aqui 3 louvores. Sou líder de louvor. Quantos louvores eu posso cantar? Eu tenho meia hora. Deixa o Espírito Santo te conduzir. É lógico que a gente tem que seguir a determinação dos horários e tal, mas são coisas que é você e Deus. Só que isso não pode ser uma rotina, não. Eram 24 horas de adoração, era 7 dias da semana de adoração, sim, mas não era uma rotina, não, era um prazer. A escala era rotativa e era um prazer. Quando eu tô na escala de novo para profetizar com os meus instrumentos, e aí os sacerdotes, quando eu estarei na escala de novo para poder interceder pelo povo, quando eu estarei na escala de novo para interceder para que as batalhas sejam vencidas, quando eu estarei na escala de novo para chegar mais perto da presença, para adorar em comunhão na presença. Irmãos, quando a gente fala de adoração, a gente tem que entender uma coisa muito importante. O ser humano, a nossa essência é a adoração. Nós somos criados por Deus com a essência da adoração. Só que tem um detalhe. Há em nós, no nosso ser, a necessidade, o anseio de adorar. A pergunta é: quem e o que nós estamos adorando? Nós estamos adorando a Deus? Ou nós estamos adorando as coisas e as pessoas? Não, adorar, irmã, eu adoro só a Deus. Que seja uma verdade, então. Mas o que o Senhor chama a nossa atenção é algumas coisas que estão confusas nos cultos. Eu não estou falando somente da igreja Templo do Altíssimo, eu estou falando da igreja de Cristo. Estou falando da igreja, do corpo de Cristo. Há algumas controvérsias nessas adorações. Por quê? Porque tem adoradores e adoradores. No ser humano já está lá a essência da adoração. Em nós já é constituído a essência da adoração. Mas o que nós adoramos? Mas isso é muito pesado, eu adoro a Deus. Então Deus é mais importante do que o seu casamento, Deus é mais importante do que o seu namoro, Deus é mais importante do que o seu instrumento, Deus é mais importante do que os seus filhos, Deus é mais importante do que a sua casa e o seu carro novo, certo? Deus é mais importante que o seu trabalho, Deus é mais importante do que sua conta bancária, Ele é mais importante do que seu sonho de ir pra Disney, Ele é mais importante do que o filho que você esperou tanto para ter e hoje tem. Se for, então sim. Então você está no caminho certo de priorizar a Deus e amar a Ele sobre todas as coisas e adorar ao Senhor, seu Deus.
Irmãos, para nós começarmos, a gente fala muito sobre idolatria, né? Quando a gente fala do povo de Israel, tudo que eles passaram e tal, fala muito sobre idolatria. E qual que era o conflito entre Deus e o povo? A adoração e a idolatria. Só que elas caminham assim, ó, bem juntinhas. Porque se você for analisar, a adoração é o ato de adorar. E por que nós falamos de adoração quando se trata de religião? Porque como que nós adoramos? Fazendo um culto. Quando estamos falando de adorar, no sentido de adorar a Deus, nós fazemos um culto ao Senhor. E a idolatria, ela é algo com... o significado da palavra idolatria é amar excessivamente. É estipular ídolos. Deus é ídolo? Não. Deus é Deus. Deus não é ídolo. Deus é Deus. Então é diferente você adorar a Deus e idolatrar alguém ou alguma coisa. E onde nós pecamos com isso? Os nossos joelhos podem não estar dobrados diante de um bezerro de ouro. Os nossos joelhos podem não estar dobrados diante de uma imagem de gesso. Mas os nossos joelhos estão dobrados diante das pessoas. E onde está a sua adoração a Deus, então? Não está dobrado diante das pessoas. Eu acabei de dizer que eu adoro só a Deus e amo o restante. Tá bom, então vamos pensar numa situação de culto. Vamos falar só do culto. Você fala assim, tá, hoje é segunda-feira e, o culto de segunda-feira no Templo do Altíssimo é maravilhoso. Irmãos, quase nunca dá pra eu ir. Eu fico sabendo dos relatos depois, mas dizem que é um cultão. E... pastor, o pessoal deve estar morrendo de saudade do Senhor pregar na segunda-feira. Brincadeiras à parte. Você tá indo pro culto, tá? Vamos pensar que você tá indo pro culto de segunda-feira. Aí é um culto de oportunidades, as pessoas vão cantar e tal. Você não sabe como vai ser. Por quê? Na segunda-feira, se eu não me engano, não tem escala, assim, exposta como nos outros dias. Aí você fala, não, eu vou adorar a Deus. Vou adorar. Aí você chega lá, você vê um irmão que você não gosta de ouvir ele cantar, que você não tem paciência de ouvir ele ministrar, que você fica doido pra parte dele acabar, que você não dá pra você, é demais pra você. Quando a gente pensa isso, nem adianta, porque todos nós passamos por isso. Todos nós temos os nossos favoritos. Todos nós temos os que nós temos mais empatia. Não é verdade? Enfim, quando a gente chega lá, aí a gente fica assim, fulano que vai ministrar hoje, fulano que vai adorar hoje. E aquela sua empolgação que você tava ali pra chegar e hoje que eu vou adorar, é hoje que eu vou adorar, acabou? O adorador, ele faz o ambiente. Não esquece isso. Um adorador, se você quer ser um adorador, ele faz o ambiente. Um adorador não tá preocupado com quem vai ministrar, se a pessoa vai falar demais lá na frente, se ela vai falar de menos, não interessa. O adorador de verdade, ele faz seu ambiente. Hoje eu vou pra adorar? Vou pra adorar. Aí chega uma pessoa lá que não tá preparada pra cantar, que não tá preparada pra ministrar, pra nada. Você fecha os seus olhos e cria o seu ambiente. Aí você foi pro culto. Aí você tá no culto. Agora você tá no culto. Porque quando você chega com essa intenção e olha pro altar, deixa eu ver quem tá ministrando aí, e já se esfria, e já te gela, como que a palavra vai ser ministrada em você? Então seu culto já acabou, pode ir embora. Pode ir embora, porque senão você vai ficar lá ocupando um lugar e tem um monte de gente na porta esperando um lugar pra sentar. Então, se o seu culto já acabou, pode ir. Porque se você não consegue adorar a Deus no período de adoração, você não consegue louvar a Deus, porque você está preocupado com quem está lá na frente, a palavra não vai ser ministrada em você, seu coração não está preparado. Então, os nossos joelhos, eles se dobram diante das pessoas sim. Porque se você só consegue adorar com determinada pessoa cantando, com determinada pessoa tocando, você não está ali para adorar porque você não está prestando um culto.
E a adoração, no nosso sentido, no sentido que nós estamos falando do âmbito de adorar a Deus, é cultuar a Deus. Não precisa nem ler a Bíblia não, pode ler no dicionário. É cultuar a Deus. Lá está escrito cultuar uma divindade, mas como nós cultuamos a Deus, cultuar a Deus. Por isso Deus criou essa essência em nós. Então, às vezes a gente fica preocupado, assim, a gente fica despreocupado. Eu não sou idólatra? Isso aí não é pra mim, não. Aí quando eu começo a pregar Isaías, Jeremias, então, não, isso aí não é pra mim, não. Não sou idólatra. Será? Será? Irmãos, eu não estou falando de simpatia pelas pessoas. Eu não estou falando que você pode... A gente tem as nossas preferências, isso é natural. Sabe, tem música que você gosta de ouvir, tem música que você não gosta, tem gente que você gosta de ouvir, tem gente que você não gosta. Só que a questão é você tirar as pessoas de cena para adorar. Porque se você depende de quem tá cantando para você adorar, você não é um adorador. Você está ali só para acompanhar a música. Você não é um adorador, você depende de alguém para estar ali cantando. Se não tiver, não serve. Se a pessoa não estiver tocando, não serve, então... O adorador, ele chega no ambiente e ele faz o culto. Se ninguém ora, ele ora. Se ninguém dá glória a Deus, ele dá glória a Deus. Se alguém tem que gritar lá no fundão, né, Sandra? A gente grita lá no fundão. Se alguém tem que dar aleluia sozinho, dá aleluia sozinho. Mas nós é que fazemos o culto. Nós é que adoramos. Independente de quem tá lá cantando. Ai, meu Deus, essa pessoa tá em pecado, tá ali ministrando. Faz o seu culto ao Senhor e deixa que Ele resolve. Davi elegeu as pessoas, e depois vocês podem ler no contexto, nome a nome. Nome a nome. Ele chamou os nomes. E Deus chama o seu nome hoje como adorador. Assim como no início, Ele falou para falar para esses ministros, os quais eu citei os nomes, que vocês são profetas. Ele não está preocupado com se vocês estão tocando em worship, se vocês estão tocando para 10 mil pessoas. Ele está preocupado de você entender que você é profeta com o seu instrumento. E é só isso. Deus é simples, é só isso. É só isso, porque a obra é dele. Mas nós não, nós nos prendemos às coisinhas, nós nos prendemos às pessoas. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer pra me orar agora com fulano que tá cantando? Faz o seu culto ao Senhor. Preste o seu culto ao Senhor. E se Deus tiver que limpar o altar, que tirar as pessoas, Ele vai fazer isso. Nessa situação aqui, eles tinham um rei que era Davi, para controlar o negócio todo. Então, se Davi percebesse que tinha alguém ali fora da adoração, ele ia tirar e colocar outro. Ele chamou nome a nome, escolheu a dedo. Assim como Deus nos escolheu como adoradores a dedo. Um a um. Ele fala o nome mesmo. Ele fala o nome mesmo. De qualquer jeito, ele fala o nome mesmo. E as pessoas que estão ali na frente, irmãos, elas são instrumentos. Elas não podem fazer nada, elas são só instrumentos. Alguns talvez não estejam se deixando usar como deveria. Alguns instrumentos estão precisando ser mais afinados com Deus, assim, no sentido de conduta. Não tô falando de afinação vocal, tô falando de conduta, sabe? Alguns instrumentos precisam ser tratados, paciência. Deixa que Deus faz isso, porque foi Deus que chamou cada um. Tem hora que a gente perde paciência, mas aí a gente escolhe se a gente quer adorar a Deus ou não. Já percebeu que tem dia que a gente tá tão implicante com as pessoas, ou tão preocupado com o culto, aquela roupa não tá legal. Aqui, o líder de louvor, aquela saia ali não tá acima do joelho, tá muito acima do joelho. Tá tão preocupado com isso, que você sai do culto chateado, em pecado e triste. Olha isso. Então você foi pro culto pra quê? Pra sair chateado, em pecado e triste? Faz sentido isso? Sair para um culto e sair dessa forma? Mas nós somos assim, irmãos. Não estamos aqui para fazer julgamento de nada, não. Tô falando de todos nós. Só que tem como mudar, tem como nós nos prostrarmos diante de Deus e, Senhor, eu quero te adorar mesmo. O texto mais conhecido na Bíblia que fala sobre adoração é falar em João, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
Mas antes da gente chegar nessa parte de que adora em espírito e em verdade, nós precisamos saber se nós realmente somos adoradores. Porque um verdadeiro adorador, ele não está olhando para as pessoas, ele vai lá e faz o seu culto. Um verdadeiro adorador, ele adora na dor. Irmãos, assim, falo até por experiência própria, adorar na dor é uma adoração muito intensa. Por que ela é muito intensa? Porque você coloca toda a sua alma, você coloca todo o seu sentimento, entrega tudo, Senhor, entrega tudo. Só que a gente tem que fazer isso na alegria também, sabe? No júbilo também, na paz também. Entendeu? Então, assim, Deus quer nos tratar dessa forma. Oh, você não é meu adorador, querido? Eu não te separei para me adorar. Então, vamos tratar esse coração aí. Não fica preocupado com as pessoas, não. Não fica preocupado com quem tá adorando, não. Faz o seu culto e eu te visito. A palavra de Deus diz que Davi, ele se deleitava. Ele se jogava no altar de Deus. Ele se jogava. E aí, às vezes uma pessoa tá ali manifestando a presença de Deus, expressando a presença de Deus. E a gente tá preocupado. Mãe, nem tá acontecendo isso. O culto nem é pra isso. Nem tá esse movimento todo. Mas você não sabe que culto que a pessoa tá prestando. Você não sabe que culto que a pessoa tá entregando pra Deus pra tá agindo daquela forma. É de dentro pra fora, irmãos. Não dá pra você ver, não. É de dentro pra fora. Às vezes tem palavra que alguém ministra que a pessoa fala assim, essa palavra é de novo, essa palavra é tão superficial, que todo mundo conhece. Aí tem um irmão do seu lado chorando, se matando de chorar, se debulhando em lágrimas. Foi o culto pra ele tá ali cultuando a Deus. E quem vai, recebe. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. É a promessa de Jesus. Então analise se você realmente é um adorador. Ou se você é um frequentador de culto. Se você é um adorador, é um simpatizante pela sua equipe de louvor. Se você é um adorador mesmo, ou se você tá ali só até as suas bênçãos chegarem até você, só até os seus milagres acontecerem. Porque Deus está nos preparando, desde essa época aqui, Ele está nos preparando para uma adoração eterna. Sabe, nós vamos substituir, não, nós vamos somar com os anjos, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, Deus está tratando com a gente aqui. Como vai o seu culto? Como está o seu culto a Deus? Hoje você não está naquele culto físico, barulhento, mas aí agora nós estamos num culto, porque se nós estamos compartilhando da palavra de Deus e nós convidamos o Espírito Santo, logo estamos num culto. Onde estão 1, 2, 3 reunidos, estamos num culto, no mesmo propósito. Como vai o seu culto? Como é a sua atenção no culto? Qual é o seu foco no culto? Então examine se você realmente é um adorador, ou se você gosta de música, ou se você tem simpatia por determinados pastores e por outros não. Ou se você não tem tanta paciência para ficar no culto porque você tá cansado. Aqui não tinha isso não, irmãos. Aqui era... Eles ficavam loucos. Qual que é meu dia da escala? Monta a escala, Davi. Monta a escala, Davi, que eu quero cantar, que eu quero profetizar, que eu quero interceder, que eu quero erguer as minhas mãos, que eu quero orar pelas pessoas, que eu quero orar pelas batalhas. Eu quero, me escala, me coloca, me chama. Meu instrumento está pronto para profetizar, me chama, me coloca na escala de novo. Se o nosso coração ardesse dessa forma, mas não arde não. Se nós estamos na escala sexta e domingo, nós já reclamamos, falando assim, mas estou na escala de novo, mas tem outros grupos para fazer, louvor, me colocou de novo. Ei, você é um adorador?
Ou é um simpatizante do culto? Jesus, me coloca na escala, porque eu quero dizer santo, santo, santo tu és. Jesus, me coloca na escala, porque eu quero ficar 24 horas me derramando em ti. Jesus, me chama, eu quero. Jesus pode me chamar, tô dentro. Ai, irmãos, como nós somos assim. Meu Deus, como nós precisamos do Espírito Santo para nos tratar. Como nós precisamos. Nós analisarmos as pequenas coisas, idolatria e adoração estão muito ligadas. E nós achamos que nós não idolatramos quando nós fazemos esses comparativos de quem, dependendo de quem ministra, eu adoro. Então a sua adoração é para quem? O seu culto é para quem? O seu culto está sendo motivado por quem? Não é as pessoas que te motivam a adorar, não. Ela vem de dentro para fora, vem queimando. Às vezes a pessoa fica assim, por que você pula tanto? Por que você fica rindo quando você está cantando? Por quê? Porque vai explodindo aqui dentro, mas explodindo, vai enchendo. Bom, tem que sair de algum jeito. E aí eu me lembro de Davi dançando na presença de Deus. Dançando. Abre os portões, Jerusalém! Chegou a glória de Deus! Abram os portões! Chegou a presença de Deus! Abram os portões! Levantai, ó portas, vossas cabeças! Chegou a glória de Deus! Prepara uma tenda, 24 horas de adoração, 7 dias em semana, chama os músicos e profetizam, chama os intercessores, levanta os ministros, chame os sacerdotes. A alegria voltou. Nós poderemos adorar 24 horas. Nosso coração não está ardendo desse jeito mais. O nosso coração não está ardendo desse jeito mais. Adorador, cadê você? Cadê você, adorador? A essência não foi retirada, não. Porque você foi construído para adorar. Deus não está interessado no seu alcance vocal, na sua expansão vocal, na sua afinação. Nós procuramos fazer o melhor para Deus, nós temos que nos esforçar em fazer o melhor, no mínimo o melhor para Deus. Mas Ele quer aquele coração adorador. Aquele coração adorador que quando tem alguém lá na frente cantando desafinado, tudo fora do tom, mas você tá ali, Espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. É essa adoração que o Senhor quer. Faça o seu culto.
Às vezes você fica observando o irmão que entra quietinho, sai quietinho, mas ele tá ali quietinho e o culto dele fluindo, 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 e o culto dele fluindo, e a adoração dele fluindo, fluindo, fluindo. Às vezes não precisa de barulho, não precisa de tambores, não precisa, mas a sua adoração, ela tem que ser verdadeira. Então, nós vamos encerrar. Não tem mais nada para Deus falar, não. Só analise se você realmente é um adorador. Porque Deus ainda busca os adoradores. E Ele está procurando pessoas como Davi chamou, e aquelas pessoas foram atender o que Davi estava falando. Vamos lá. Vamos lá adorar, vamos lá adorar, vamos lá adorar. Vamos lá adorar, vamos lá. E é por isso que o culto fica estranho às vezes. É por isso que o culto acaba em silêncio às vezes. Às vezes o culto acaba em silêncio. Porque nós observamos só as pessoas, se o pregador mandou bem ou não, se a palavra foi revelada ou não, se o louvor fluiu ou não. Quer que seu louvor flua? Vá pro culto. Sabe o que é um culto? É adorar a Deus. Vai pro culto. Esteja no culto. Uma vez eu estava conversando com meu marido e ele estava preocupado porque ele sempre fica muito tenso quando ele vai pregar, tadinho. Fica assim, agitado, ele tem muito temor da palavra de Deus e ele tava muito, nesse dia ele estava extremamente nervoso. E eu falei pra ele assim, aí eu fui falar uma coisa pra tentar acalmá-lo. E eu falei assim, Minho, se nós entendêssemos que quando alguém abre a Bíblia pra falar, significa que Deus está falando, que Deus está falando, que Ele é quem ministra no púlpito, nós teríamos muito temor. Nós não íamos dormir no culto de jeito nenhum. Nós não íamos ficar olhando o relógio de maneira alguma. Nós não íamos ficar pensando no jantar de jeito nenhum, porque Deus está falando. E é o que acontecia quando o mover de Deus enchia aquela tendinha que ficava a arca bonitinha lá. As pessoas se prostravam, e a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus. Então, tá pro culto. Tá? Se hoje o que Deus está te proporcionando é um culto pela telinha do seu celular, é um culto que você vê pelo computador, você vê em outro horário que você às vezes não pode participar, você está ocupado, tá trabalhando. Fica no culto. Fica no culto, fica no culto, fica no culto. Mas como Davi, ele não obrigou as pessoas a irem não, sabe? Ele escolheu a dedo porque ele sabia quem eram os adoradores. A família de Asaf estava lá, os levitas estavam lá. Descendentes de levitas estavam lá para adorar o Senhor. Ele sabia quem eram as pessoas. Assim como Deus sabe quem são as pessoas que vão cultuá-lo, que vão adorá-lo. Então tenha sede de Deus, tenha fome de Deus. Adore a Deus e consulte o seu coração para saber se há algum tipo de idolatria. Mesmo que não seja uma idolatria tão pesada, na qual o seu joelho não se dobra, às vezes tem algum favoritismo aí que te atrapalha a adorar. Ah, não, se ele diante estiver na escala hoje, eu não vou louvar, não, vou chegar depois do louvor. Irmãos, tem pessoas que vão pro culto depois do louvor, quando elas consultam a escala.
Quem tá no louvor hoje? Esse grupo. Vou chegar às 7:55. E você tá achando o quê? Que Deus tá aceitando o seu culto? Deus não depende dos ministros para que o culto aconteça. Não, Ele não depende dos ministros para que o culto aconteça. Porque se Ele dependesse dos ministros para que o culto aconteça, não ia ter nada, porque nós não somos capazes. Nós estamos ali só para entregar nossa oferta de adoração como quem está no banco. Nós não somos capazes. E se Ele dependesse dos ministros para isso, então nós teríamos que nos profissionalizar ou ter uma unção poderosa, todos nós, para ministrar. Podia chegar de qualquer jeito, não podia cantar de qualquer jeito, não pode tocar de qualquer jeito. E Deus é tão bom, tão bom, que Ele mesmo assim tem recebido a nossa adoração quando ela acontece. Então não faz isso não chega no culto mais tarde só pra você evitar o louvor, não. Não vai não, fique em casa, não vai não. Porque você não vai receber a palavra, você não será abençoado, você não vai conseguir cultuar a Deus. Então se você vai pra uma igreja que você não vai cultuar a Deus, não vai. Porque você vai atrapalhar quem está adorando. Porque você atrapalha quem está adorando. Tá achando que ficava pessoas que era contra a adoração ou que não estava preparada perto desse povo aqui que estava adorando? Jamais. Ali entrava só os escolhidos. Davi disse: levanta os adoradores. Chame os ministros. Então, que em nome de Jesus, você nesta noite é um convidado de Jesus para adorar. Você está sendo convidado para o culto. Você está sendo convidado para o culto. Então, esteja lá. Amém. Eu espero que o Espírito Santo ele tenha falado no seu coração. Ele tenha ministrado no seu coração. E, pelo menos para a minha vida, eu realmente fiz uma lista de tudo que eu tenho que rever antes de eu dizer assim, afirmar assim, nossa, eu sou uma adoradora. Não, eu ainda estou na tentativa. Estou na tentativa porque ainda tem muita coisa, ainda tem muito para tirar, para esvaziar, para não me preocupar. Antes de dizer assim, eu sou uma adoradora. Ainda tem muita coisa. Mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Que Ele te guarde. Amém. Eu gostaria de fazer uma breve oração com você. Você que quer realmente adorar a Deus. Ser realmente um adorador do Senhor. Porque adorador você já é. Se você escolheu adorar a Deus. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos onde você estiver. Se você puder. Vamos orar a Deus. Espírito Santo, nós consagramos a Ti, Deus, o nosso coração, o nosso corpo, os nossos lábios, os nossos instrumentos, mesmo que o nosso instrumento seja a nossa voz. Tá aqui, Deus, no altar. Tá aqui no seu altar. E é com esses instrumentos que nós vamos te adorar. É com esses instrumentos que nós vamos profetizar. É com esses instrumentos que nós vamos prestar cultos. Então, se o meu corpo balançar no culto, é para o Senhor. Se a minha voz sair mais alto, é para o Senhor. Se o meu coração queimar, é para o Senhor. Se o meu instrumento sair um som maravilhoso, é porque o Senhor quis assim. Então, aqui está, Deus, a nossa vida e os nossos instrumentos de adoração consagrados a Ti. Em nome de Jesus,
nós nos apresentamos no culto, em todos os cultos, ou nos cultos que nós estivermos, adorando. Seguimos adorando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Estou morrendo de saudade, muita saudade de todos vocês. Muita mesmo. A Nali também tá com saudade de todos vocês não têm ideia. Mas que Jesus abençoe. Nos vemos na quarta-feira, caso não mude nada nessa questão de abrir a igreja. Na quarta-feira, às 19h30, terá um culto abençoado para edificar as nossas vidas, mais uma vez. Amém? Fiquem na paz. Boa noite.